Olá, turma, tudo bem? Então, mais uma videoaula de redação. Hoje vamos falar sobre gênero textual, notícia. Vamos ver o que traz a apostila. Notícia é um gênero textual com prazo de validade limitado, isto é, sua duração é curta, por ser um retrato dos acontecimentos atuais. Busca-se, na sua construção, a maior isenção e imparcialidade possíveis. Sua estrutura é determinada por dois princípios básicos, lead e a pirâmide invertida. Antes de iniciarmos as perguntas que vão compor a lead, esse primeiro parágrafo da notícia, vale a pena reiterar, a notícia é um gênero textual jornalístico, utiliza a linguagem não literária, e ele vai falar do nosso cotidiano, do dia a dia, dos acontecimentos atuais. Por isso, a duração é curta, a notícia tem uma duração curta, diferente da reportagem que vai em busca de mais conteúdo e vai acrescentando conteúdo, a reportagem não para, às vezes ela se estende, ela vai se estender muito mais do que a notícia. A notícia é um gênero textual informativo, ela também está para informar, como foi falado, temas do cotidiano, nosso dia a dia, que acabaram de acontecer, e ela vai ser noticiada através dos meios de comunicação, os principais meios, jornal, revista, internet, televisão e outros. Vai ser passada essa notícia para os leitores, os ouvintes da notícia. A notícia ela apresenta algumas características, eu vou falar de algumas só, citar algumas, porque uma já estou falando na explicação, já falei que ela tem um cunho informativo, ela tem os textos, são curtos, a linguagem é formal, clara e objetiva, porque tem que ser clara e objetiva, ela tem que ser imparcial, ela tem que passar aquilo, que aconteceu, anunciar aquilo de maneira clara e objetiva, não pode ser acrescentado nada em relação a quem a escreve. Então, quem escreve a notícia ele tem que ser bem objetivo, imparcial e impessoal, impessoalidade. Ele tem que escrever o que ele vê, de maneira bem objetiva. A notícia ela vai utilizar um discurso indireto e ela tem esse caráter referencial, de informar. Então, é mais ou menos isso, um resuminho sobre a notícia. E vamos falar aqui agora das perguntas que vão compor o primeiro parágrafo da notícia. O que, como, quem, quando, onde, porquê, O que? Fato relevante a ser contado. O que é que está sendo contado, O que está sendo contado? Qual a notícia que está sendo dada? Como? Objeto, ação, auxílio, aquilo que foi determinado para a realização do fato. Como aconteceu. Quem? Os indivíduos envolvidos na realização do fato. Quem são os envolvidos na realização desse fato? Quais são os personagens, que fazem parte dessa notícia? Quando? Período em que ocorreu, geralmente determinada por um dia específico apenas, Por isso a notícia é curta, A duração é curta, o tamanho do texto é curto, Onde? Local da realização do fato, onde é que aconteceu, onde é que ocorreu o fato, e o porquê, a motivação para a realização do fato. Porque muitas vezes não é respondido na notícia, às vezes não tem o porquê a notícia,
E esse porquê, muitas vezes, quando não respondido na notícia, quando não se tem, ele vai ser respondido na reportagem, onde vai ser explorado e com o tempo vai aparecendo o porquê, a motivação do fato, vai sendo descoberto. A reportagem que vai buscar cada vez mais saber sobre aquele determinado assunto e informar e trazer novidades sobre o assunto, ok? Aí temos aqui a pirâmide invertida. A pirâmide invertida está representando aqui o corpo, da notícia. A lead, primeiro passo, que é o primeiro parágrafo da sua notícia, que vai ser feita através das respostas, que são dadas através das perguntas, o que, como, quem, quando, onde, porquê, Depois, a segunda parte da notícia são detalhamentos das informações. Você colheu as informações, noticiou, agora é o detalhar as informações. E a última parte são os dados acessórios, Como se diz, o nome dados acessórios são aqueles dados que você acrescenta à notícia, mas que são irrelevantes, que podem ser retirados, que não vão comprometer a mensagem, a ideia passada pela notícia, não compromete em nada, Então vamos ver na prática. Temos a proposta no texto-fonte aqui, Vamos analisar a introdução, o primeiro parágrafo dessa notícia, No caso, feita a lead, olha aqui, Estado Islâmico reivindica atentado em metrô de Londres. Aqui, Essa primeira parte é a manchete da notícia. Estado Islâmico reivindica atentado em metrô em Londres. Todo mundo já olha, Aí abaixo da manchete aparece tipo um subtítulo que nós vamos chamar de gravata, que vem abaixo, Esse subtítulo, essa gravata que nós chamamos, ela não é obrigatória, mas muitas vezes ela é importante, porque ela vai acrescentar mais ideias à manchete. Veja que vem escrito embaixo: Reino Unido eleva nível de alerta para crítico após explosão de bomba deixar 29 feridos. Então veja, ela já acrescenta mais uma ideia à manchete. Vamos ler o texto. O Estado Islâmico reivindicou quando? Olha a primeira pergunta aqui, como é que a gente monta? Quando, nesta sexta-feira, por meio de sua agência de propaganda MAC, reivindicou o quê? O atentado que deixou 29 pessoas feridas após a explosão de uma bomba. Onde? Em um trem lotado no metrô de Londres. A polícia trata o episódio como terrorista e lançou uma caçada para encontrar os responsáveis. Então ali nós vemos ali onde, E agora vamos ao detalhamento, A polícia trata o episódio como terrorista e lançou uma caçada para encontrar os responsáveis, Detalhamento. Agora vamos ler os outros parágrafos. Veja que aqui o primeiro parágrafo, está aí, Temos a manchete, a gravata, o tempo, onde, o lugar, Então veja que existem algumas respostas, E o porquê? Tem o porquê? Não aparece o porquê, Conforme eu falei. Por quê? Qual o motivo? Nem sempre a notícia vai trazer o porquê. Lá na frente, depois, na reportagem, quando for especulado, quando tiver quando vier à tona o porquê, vai ser a continuação dessa notícia que foi dada e assim vai sendo mostrado o porquê
né? E as novas informações que vão aparecendo sobre esse assunto vão sendo acrescentadas, né? No caso, a partir da reportagem sobre essa notícia que foi dada, né? Muito bem. Aí vem os outros parágrafos. Vamos ler aqui os demais. A primeira-ministra Theresa May anunciou que elevou a nível de alerta do país para crítico, o que significa que um novo ataque é iminente. O atentado à bomba no metrô de Londres foi cometido pelo Estado Islâmico, anunciou a AMAC, o órgão de propaganda do grupo, em nota divulgada nas redes sociais. O outro parágrafo. O ataque, o quinto este mês, no Reino Unido, aconteceu às 8h20, 4h20 da manhã em Brasília, na estação de metrô de Parsons Green, localizado num bairro nobre no sudoeste da capital. A polícia britânica afirmou que agentes armados patrulharão a rede ferroviária após o atentado. May denunciou o ato terrorista como odioso, ressaltando que a bomba usada foi concebida para causar enormes danos. E o último parágrafo, o dispositivo explosivo era destinado a provocar enormes danos, declarou May em uma mensagem televisionada após uma reunião de emergência de seu gabinete. E aí fecha a notícia. Veja o último parágrafo. Observe o quarto parágrafo. A informação é extremamente irrelevante para a compreensão do fato noticioso em si. Por isso ocupa essa posição e inclusive pode ser retirada, lembra? Na pirâmide invertida, a última parte, a parte menor, é chamada de parte acessória, que pode ser retirada, Então, esse último parágrafo faz referência a essa parte acessória da pirâmide. Já no segundo parágrafo, acrescenta-se uma informação relevante à notícia, que é um retrato das providências a serem tomadas. Aí essa parte, vamos entrar nos detalhamentos das informações em relação à pirâmide, os detalhamentos das informações. O terceiro parágrafo, por sua vez, detalha e aprofunda, vai detalhar e aprofundar mais ainda o assunto, dos fatos apresentados na lide, em especial para o que, como e onde. O que, como e onde. Então veja, aí está um texto que foi organizado com a estrutura da pirâmide invertida, tendo o primeiro passo, o primeiro parágrafo, as respostas, que são feitas da lide, esse primeiro parágrafo, que é confeccionado, vamos chamar assim, através das respostas, que são feitas através do que, quando, como e que, onde, e as demais partes, no detalhamento da notícia, e a última parte, que são as partes acessórias, informações que são consideradas irrelevantes, ou seja, apresentando-as ou não vai fazer diferença, para a compreensão, dessa notícia. Então, fica aqui, a nossa aula sobre notícia, e deixo para casa, para os alunos fazerem, para vocês fazerem, a proposta comando desta unidade. Façam os exercícios dessa unidade, ok? Um forte abraço em todos.